A história da rainha Ester é uma das mais emocionantes da Bíblia e é contada no livro de Ester. Na antiga Pérsia, havia uma bela jovem judia chamada Radassa, esse era seu nome judaico. Porém seu nome fora mudado para Ester, pois nessa época os judeus eram perseguidos. Ela era órfã e foi criada por seu primo Mardoqueu. Mardoqueu era um homem sábio e muito querido por Ester. Naquela época, o rei da Pérsia era Assuero. Ele decidiu organizar um grande banquete e chamou a sua rainha Vasti para aparecer diante dos seus convidados, mas ela se recusou a ir. O rei ficou muito zangado e decidiu que Vasti não seria mais rainha. Assim, o rei Assuero começou a procurar uma nova rainha e ordenou que as mais belas jovens do reino fossem levadas ao seu palácio. Entre essas jovens estava Ester. Ela era muito bonita e tinha um bom coração. Mardoqueu aconselhou Ester a não contar a ninguém que era judia. Quando o rei Assuero conheceu Ester, ele ficou encantado com sua beleza e bondade, e a escolheu para ser sua nova rainha. Trabalhava para o rei um homem muito poderoso chamado Amã. Ele era malvado e odiava Mardoqueu, porque Mardoqueu se recusava a curvar-se diante dele. Amã decidiu então que não só Mardoqueu, mas todos os judeus do reino deveriam ser exterminados. Ele convenceu o rei Assuero a emitir um decreto ordenando a morte de todos os judeus. Quando Mardoqueu soube disso, ficou muito preocupado e pediu a Ester que intercedesse junto ao rei para salvar seu povo. Inicialmente, Ester teve medo, porque ir até o rei sem ser chamada poderia resultar em sua própria morte. No entanto, Mardoqueu a lembrou de que ela poderia ter se tornado rainha precisamente para salvar seu povo neste momento crítico. Ester decidiu arriscar sua vida pelo bem dos judeus. Ela pediu que todos os judeus do reino jejuassem e orassem por 3 dias antes de ela se apresentar ao rei. Após esses 3 dias, Ester foi corajosamente até o rei. Assuero a recebeu com bondade e perguntou o que ela desejava. Ester convidou o rei e Amã para um banquete. Durante o banquete, o rei novamente perguntou a Ester o que ela queria. Ester então revelou o plano maligno de Amã e pediu que seu povo fosse poupado. O rei ficou muito zangado ao saber da trama de Amã e ordenou que ele fosse punido. E o decreto contra os judeus foi revertido. Assim, os judeus foram salvos graças à coragem e sabedoria da rainha Ester, que foi usada por Deus para salvar o seu povo. Para comemorar essa grande vitória, os judeus instituíram a festa de Purim, que é celebrada até hoje. A história de Ester nos ensina sobre a importância da coragem, da fé e do amor pelo próximo. Ester mostrou que, mesmo em tempos difíceis, podemos fazer a diferença e proteger aqueles que amamos.